Bom dia, pessoal. Terminamos aqui, ó. Nesse ponto aqui, não foi na aula passada? Deixa eu até aumentar aqui, ó. Então, calculamos o delta 10, não foi? O que a gente fez? Agora a gente vai calcular a estrutura E1. O que seria a estrutura E1? A estrutura E1 é a nossa estrutura normal, sem a carga, com a chapa rotacionada anti-horária. Beleza? Então, vamos calcular aqui, ó. Então, sempre você vai pegar a chapa e vai rotacionar ela anti-horário, tá? Beleza? E aí nós vamos calcular aqui esse deslocamento aqui que vai ficar, ó. Como aqui eu tenho engaste, e aqui eu tenho a chapa, né? E aqui eu tenho a chapa, aqui eu tenho apoio. Então, nesse caso aqui, ó, o deslocamento vai ficar assim, certo? Porque o engaste vai travar ele aqui, certo? Como aqui eu tenho apoio, o deslocamento vai ficar assim. Então, o apoio, ele não trava, né? Então, por isso que ele permite aqui a rotação, beleza? Bom dia, bom dia. Então, bora lá. Para isso, a gente vai utilizar o quê? A tabela da deformação unitária, que eu botei lá na semana 9. Ah, pessoal, só para lembrar aqui para vocês, ó, eu acrescentei um link aqui, tá vendo? Repositório de aulas, embaixo da atividade processual, para ficar mais fácil de pesquisar. Aí, quando eu clico aqui, vai para aquele repositório que eu falei para vocês, que tem cada semana, né? Que tem o tema de cada aula, entendeu? Para você não ter que ficar entrando em cada pasta, né? Separadamente e tal, para procurar o que você quer. Então você vem aqui, já procura, já entra na pasta, beleza? Então semana 9 tem aqui, ó, tabela de deformação unitária, tá? Então a gente vai abrir ela aqui. Nesse caso aqui eu tenho várias situações, né? A primeira situação que eu tenho vai ser o quê? Vai ser essa, né? Tá vendo? Porque nesse caso aqui, ó, eu vou ter aqui a minha chapa, beleza? Então, se eu coloquei a chapa, eu estou impedindo a, a rotação, né? Então, como eu tenho ali um apoio de segundo grau, então eu vou ter impedir o deslocamento vertical e horizontal. Então, nesse caso aqui, eu vou ter aqui um engaste aqui. Aqui também vai ser engaste, né? Só que vai estar rotacionado, porque eu rotacionei minha chapa, beleza? Aqui eu rotacionei minha chapa. E aqui eu coloquei o apoio. Então, nesse caso aqui, ó, você vai olhar aqui a situação. Nesse caso aqui, vai ser a primeira situação, tá vendo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a reação aqui, ó. Nós vamos pegar essa e vamos pegar essa. Então, aqui embaixo, eu vou ter uma reação. A reação eu vou colocar de verde, né? Momento de vermelho. Qual vai ser o valor dessa reação? Vai ficar para cima 6EI sobre L ao quadrado. Beleza? O J teta é o I, tá? Que é o modulação, a inércia, beleza? É porque ele aqui botou em outra notação. E aqui, na outra reação, vai ficar para baixo 6EI sobre L ao quadrado. Então, estamos calculando os deslocamentos aí agora, né? O deslocamento unitário, né? Beleza? E o momento aqui em cima vai ficar quanto? 2EI sobre L. Tá vendo aqui? 2EI sobre L. Então, nesse caso, eu vou botar aqui, ó. E o momento aqui do outro lado vai ficar 4EI sobre L.
Beleza? Então já foi. E do outro lado eu tenho engaste rotacionado e apoio, certo? Então nesse caso vai ficar, não é esse aqui, né? Nesse caso. Engaste rotacionado desse lado e apoio aqui, né? Então a reação aqui vai ficar para cima 3RI sobre L. Ao quadrado, né? Sobre L ao quadrado, desculpa. E a reação aqui do outro lado vai ficar para baixo 3RI sobre L ao quadrado, né? Beleza? E os momentos aqui, ó, só vou ter momento de um lado, né? Porque aqui é apoio e o momento é zero. 3RI sobre L. Beleza? Você pode botar zero aqui se você quiser, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular isso aí, né? Vamos calcular. Para facilitar nosso caso, eu vou pegar o L e o vão, né? Deixa eu ver o vão aqui. O vão, primeiro vão 4 e o segundo vão 3. Então nesse caso, deixa eu botar logo aqui. Aqui é 4 e aqui é 3. Então nesse caso, vamos lá. Deixa eu abrir aqui nosso aplicativozinho. Botar para cá. E eu vou colocar, eu vou aparecer aqui. Então bora lá. O vão é 4, né? Então 2 dividido por 4 vai dar quanto? 0,5 aí. Então esse momento aqui, pessoal, ó, vai ser 0,5 aí, beleza? Esse outro momento aqui vai ser 4i sobre L. Então 4 dividido por 4 vai dar 1. Então aqui vai dar EI, né? Beleza? A reação aqui embaixo vai ser 6i sobre L ao quadrado. Então nesse caso vai ser 6 dividido por 4 ao quadrado. Vai ficar 0,375 aí. Beleza? Para cima. Deixa eu botar aqui, né? Para cima. 0,375 aí. Aqui vai ficar para baixo. A mesma coisa, né? 6i sobre L ao quadrado. Para baixo. 0,375 aí. Aqui vai ficar para cima. Aqui vai ficar para cima. 3i sobre L ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar 3 dividido por 3 ao quadrado, porque o vão aqui desse outro lado é 3, né? 0,333 aí. E aqui do outro lado vai ficar para baixo. Mesma coisa, 3 aí L ao quadrado, 0,333 aí. Certo? E aqui em cima o momento vai ficar 3i sobre L. Como L é 3, 3 por 3 dá EI, né? E aqui o momento é 0. Beleza? Sossegado? Então vamos lá. Vou pegar a minha estrutura e vou colocar aqui, ó. Agora, né? Ok. A chapa eu rotacionei, né?
Então, sempre quando você rotaciona a sua chapa, o que vai acontecer? Vai surgir a incógnita ΔI, não é isso? Então, nosso objetivo é justamente calcular o ΔI. Então, aqui eu vou ter o nosso RA, 0,375 aí, beleza? Aqui eu vou ter o MB, nesse caso o RB, desculpa, aqui eu vou ter 3 RB, né? 2 RBs, vou ter um para baixo, 0,375 aí, e vou ter um para cima, que é 0,333 aí, beleza? Então o nosso RB aqui vai ser o que está para baixo é negativo, né? Menos 0,375 aí, mais 0,333 aí, beleza? Então nosso RB aqui vai ficar calculando aqui, ó. Peraí. Menos 0,375 menos 0,375 mais 0,363 vai dar menos 0,042. Então, nesse caso, como deu negativo aqui a resultante, o RB vai ficar para baixo, tá? Vezes aí, né? Beleza? E o RC aqui ficou para baixo, ó. 0,333 aí. Beleza? O momento aqui ficou 0,5 aí. Aqui ficou aí. Aqui ficou aí. E aqui ficou 0. Beleza? Então, o nosso objetivo é calcular quem? É calcular justamente esse ΔI aqui, tá? Para calcular o ΔI, eu preciso do quê? Do γ1 0 e do γ1 1. Beleza? Quem é o γ1? O γ1, desculpa, o ΔI, né? Delta minúsculo, é o somatório aqui dos momentos aqui, né? Como eu tenho 2 momentos ali, ó, vai ser aí mais aí. Então, nesse caso, o ΔI vai dar 2 aí, certo? Então, como eu já calculei aqui o ΔI 0, que é o somatório desses momentos aqui, ó, que a gente achou na aula passada, que deu menos 15,41, rotacionei a minha chapa, achei os momentos e as reações, tá? Vou calcular o ΔI, que é o somatório dos momentos aqui, né? Em cada lado aqui de B, da chapa, do apoio da chapa que eu rotacionei. Deu 2 aí. Como é que eu faço para achar o ΔI aqui? Para achar o ΔI, aí eu vou fazer um sisteminha, né? Lembra? Nesse caso, como eu só tenho uma chapa, vai ficar ΔI 0 mais ΔI 1 vezes igual a 0. Então, esse daqui vai ser o meu sisteminha, né? Então, aqui vai ficar a estrutura é 0 mais a estrutura é 1, vai ser igual a 0. Então, o deslocamento da estrutura 0 mais o deslocamento da estrutura 1 tem que ser igual a 0, beleza? Então, se você tivesse, né, 2 apoios, ou seja, se fosse uma hiperestática de grau 2, né, nesse caso aqui deu só 1 porque eu verifiquei somente no apoio interno, né? Então eu tenho que verificar somente
a liberdade nos apoios internos, beleza? Então deu 1. Se eu tivesse 2 apoios internos, aí ia dar 2. Aí eu tenho um sistema, né? Igual esse daqui que eu mostrei para vocês aqui. Beleza? Como eu só tenho 1. Então nesse caso aqui, ó, a estrutura 0 mais a estrutura 1 tem que ser igual a 0. Então, calculando a incógnita, delta 1 vai ser quem? Delta 1, pessoal, vai ser... Deixa eu ver se eu botei aqui. Aqui, ó. Delta 1 e delta 2, incógnitas do deslocamento de rotação. Então, vamos calcular aqui agora as incógnitas, né, isso, do deslocamento de rotação. Aqui vai ser a estrutura E1. Então, se você tivesse 2 apoios, você ia rotacionar uma chapa de cada vez, né? Então, você ia calcular o deslocamento. Nesse caso, eu tenho duas chapas aqui, né? Então, eu vou calcular o deslocamento com essa chapa rotacionada. Vai me gerar o deslocamento 1, 1 e 2, 1. Eu vou calcular o deslocamento depois com essa chapa rotacionada. Vai me gerar o deslocamento 1, 2 e 2, 2. Depois eu tenho que calcular aqui o delta 1 e aqui o delta 2, né? Que é a incógnita. A incógnita do deslocamento de rotação, beleza? Então bora lá. Para fazer isso, depois a gente vai calcular um pórtico hiperestático por esse método aqui, beleza? Na segunda-feira, né? Então nesse caso eu sei que a minha estrutura é 0, mais a minha estrutura é 1, tem que ser 0. Então o deslocamento da estrutura 0 mais o deslocamento da estrutura 1 vezes delta 1 tem que ser igual a 0. Deslocamento da estrutura 0 deu quanto? Bom, deu menos 15,41. Então, nesse caso, eu vou botar aqui, ó, menos 15,41. Aqui deu quanto o deslocamento 1? Deu 2 aí, vezes delta 1, né? Então, nesse caso, essa incógnita aqui vai ficar, passo 15 para o outro lado, dividido por 2 aí, 15,41 por 2 vai dar 7,705. É aí. Lembrando que a unidade desse delta aqui, ó, é rádio, tá? Porque é uma rotação que eu coloquei na chapa, né? Beleza? Então já calculei o meu delta 1. Pra gente finalizar aqui, ó. Então o que que a gente fez? Bora lá, bora lá, bora lá. Cadê o passo a passo que eu botei, né? Identificamos as deslocabilidades dos nós internos, né? Travamos as deslocabilidades com a chapa, não é isso? Compatibilizamos os deslocamentos e agora vamos fazer as equações de equilíbrio aqui, ó. Nesse caso aqui, bora lá.
que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a minha estrutura, vou botar ela aqui, tá? A estrutura inicial lá, né? Esse método aqui é bem mais tranquilo. O problema é você identificar as deslocabilidades, né? E é claro, quando eu tenho uma estrutura de grau hiperestático maior, né? Aí você vai ter uma matriz maior, né? Nesse caso aqui, como só tem uma, ficou fácil. Depois a gente vai fazer com duas. Aqui é 20 kN. Aqui é 10. E aqui será 4 metros e 3 metros, né? Aqui é o apoio A. Aqui é o apoio B. Aqui é o apoio C. Então, nesse caso aqui, eu vou ter RA, RB e RC, correto? Aqui no A eu vou ter o HA e vou ter o MA aqui, né? Também. Então vamos calcular aí agora cada um desses aí, tá? Sua prova vai ser na segunda ou na quarta? A prova vai ser na segunda, porque são 2 horários, né? A quarta é somente um horário. A prova vai ser, que dia eu marquei aqui? Deixa eu ver. A prova vai ser semana 11, dia 4. Dia 4, né? Então a gente só tem a semana que vem e depois é a prova. Aí para revisar para a prova, eu vou passar a ACC para vocês, entendeu? Vou passar uma ACC que vai valer ponto. Aí a ACC já serve como revisão para a prova, né? Beleza? Professor, Oi, Emílio. Oi. Quem foi que abriu? Pode falar. pode falar primeiro, Rose. Ah, sim. Oi, Emílio. Essa questão da sua prova é porque, assim, essas questões são bem extensas. E aí, para Sim. resolver uma questão só, às vezes vai uma aula inteira. E como é que vai ser esse tempo na prova? Pra Aí gente nesse conseguir. caso, por exemplo, aqui, ó, é, eu vou dar uma estrutura para você, essa. Aí eu vou pedir para você calcular a deslocabilidade, entendeu? Então você vai fazer só um procedimento dentro daquele Ah, cálculo sim. todo, você vai fazer um procedimento só. Aham. Porque, assim, ó, Porque não dá tempo de calcular tudo, entendeu? não dá, porque às vezes você tá fazendo uma questão, a gente tá, mas se for parando para poder estar conferindo se tá tudo É, certo, não vai mais de uma hora, não tem nem isso. como, né? Aí, por exemplo, Beleza. eu vou passar aqui essa questão, né? Passei essa questão aqui. Aí eu vou pedir, me dê aí o grau de liberdade nodal, tá? Qual é o grau de liberdade da estrutura? Né? Posso fazer uma questão para você marcar, né? Com algumas, que nem eu faço sempre, né? Analise a estrutura, né? Item 1. O grau de liberdade nodal é tanto. Item 2. A grau de liberdade estrutural é tanto. Item 3, entendeu? Aí você vai marcar lá, ó, a Beleza. resposta 1 e 2 está correta. A resposta 2 e 3 está correta. Seria mais ou menos isso. Eu acho que a mais rápida para poder resolver se for de um grau menor seria o processo de cross, né? Eu acho bem mais simples. Eu acho o processo de cross mais simples também. É porque essa daqui é no processo de cross, se você tiver, né? Vamos dizer assim um exemplo. Se você tiver uma estrutura aqui hiperestática, né? Com um grau mais maior, aí demora mais. Por quê? Eu vou ter que equilibrar esse apoio aqui, ó, né? Vou ter que equilibrar. Só que, na hora que eu equilibro esse, ele desequilibra o de cá, certo?
Aí na hora que o equilíbrio de cá, ele desequilibra de cá. Então o A processo de melhor cross, parte do processo de cross é fazer isso. aí o processo de cross, quando você é uma estrutura hiperestática de grau muito elevado, ela fica, né, meio complicada, que você equilibra um apoio e desequilibra o outro. Aí você vai e demora até o final. Então, quando você tem uma estrutura hiperestática, né, um grau mais elevado, é melhor você fazer pelo método dos deslocamentos. Fica mais prático, entendeu? Que o processo de cross é bom também, mas é mais fácil para você fazer com estruturas com grau de hiperestaticidade menor, né? Beleza? Que daqui que você equilibra esse apoio aqui e os outros desequilibra. Aí equilibrei o de cá. O de cá vai desequilibrar de novo. Aí você tem que fazer até zerar. Tem um software para resolver o processo de cross? O que eu sugiro para você? Lembra lá das aulas de algoritmo? Vocês usaram o quê? Qual foi a linguagem lá? Foi Portugal, não sei. Python. Você pode fazer Portugal um e C, algoritmo. C++. Então, pode fazer um algoritmozinho para você entrar aqui, né? E o processo de cross ir fazendo para você, entendeu? E dar a resposta final. Fica legal. Lançar o desafio aí. Eu vou ver se eu Professor, faço em Eu vou ver se eu faço em Python e mostro para vocês na próxima aula. Oi. eu estou querendo entender um pouco melhor a respeito da revisão, porque pelo nosso cronograma, a semana que vem é para revisão. Aí o senhor falou que a revisão vai ser a ACC, que, assim, Isso, teoricamente, eu vou já botar um seria. ACC. O senhor vai corrigir a ACC como forma de revisão? Como é que vai funcionar isso aí? No ACC vai valer ponto. Porque no caso, antigamente tinha revisão, agora não tem mais, entendeu? É É só a porque prova. foi passado para a gente que nessa primeira unidade, pelo menos, a semana que vem é para revisão. Foi? Foi passado Então, para a na gente que segunda-feira, agora vai voltar a ter revisão. eu faço uma revisão com vocês. Aí a gente vai dar uma revisão de processo de cross. Na revisão, o que eu vou fazer? Então vamos lá. Eu vou passar a ACC valendo ponto, tá? E na revisão, eu vou passar aqui para vocês fazerem durante a aula um, a- um simulado, né, da prova. Aí vocês vão fazendo e vão tirando as dúvidas comigo durante a aula, entendeu? Na segunda-feira de manhã. Pode ser assim? Beleza, pode sim. Aí tipo assim, um simulado de como será a prova realmente, tá? Aí vocês vão fazendo, se tiver alguma dúvida, tira. Se tiver alguma dificuldade, você fala, professor. Eu acho que tá muito extenso aqui, né? Durante o horário da prova, eu acho que não vai dar tempo da gente fazer tal questão. Aí eu vou lá e mudo a questão, entendeu? Para botar uma questão mais ou menos dá para fazer no tempo da prova, certo? Que vai ser na aula de segunda, tá? E além disso, eu vou botar a ACC valendo ponto. Beleza pura? A Tá bom, ACC vai professor. ter um conteúdo de método das forças, outro conteúdo de processo de cross e outro conteúdo de métodos de deslocamentos, né? Professor, Beleza? Oi. com relação à prova, continua o mesmo esquema? Duas tentativas, acho que é uma hora, era Isso. duas, uma hora, e pouco, né? Isso. Duas tentativas, isso mesmo. Aquele mesmo esquema do semestre passado. Beleza. Aí só que para fazer a ACC é uma tentativa só, né? Aí a prova são duas, mas a ACC é uma, beleza? Só para deixar claro aí para vocês. Então na hora que for fazer a ACC, aí procura sempre um horário legal, que é uma tentativa só. Então vamos finalizar aqui, né? Pra gente achar aqui, pessoal, as reações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. A nossa estrutura é zero, mais a nossa estrutura é um vezes delta um. Isso aqui tem que ser igual, tá? Ao valor que a gente tem na nossa estrutura original, que é o E.
Beleza? Na verdade, eu vou botar o E desse lado aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, como a nossa estrutura original, né, esse apoio aqui, ele não tem rotação, né, isso, ou desculpa, ele não tem deslocamento aqui, tá? Ele não tem deslocamento, tá? Por isso que eu botei aqui, ó, deslocamento da estrutura 1, 0, mais deslocamento da estrutura 1, 1, vezes ΔI igual a 0. Porque o deslocamento na estrutura original é 0. Beleza? Não existe deslocamento aqui no ponto B, tá? Agora, por exemplo, se eu quero calcular o RA, para calcular o RA da estrutura original, vai ser o RA da estrutura 0. Quanto é que deu o RA da estrutura 0? O RA da estrutura 0 deu 40 para cima, tá vendo? Então deu mais 40. Mais o RA da estrutura é 1. Quanto é que deu o RA da estrutura 1? 0,375 aí. Como tá para cima, vai entrar positivo, né? Vezes ΔI. Quanto é que deu ΔI? 7,705 EI. Então, nesse caso, como eu tenho EI vezes EI, corta, corta. Então, nesse caso aqui, ó, o valor de RA da minha estrutura hiperestática vai ser 40 mais 0,375 vezes 7,705. 42,89, beleza? Então, esse RA aqui, ó, vai dar 42,89. Então, já posso botar aqui. Então, eu acho o processo, o médio deslocamentos, mais fácil. O processo de cross é legal que você fica equilibrando os apoios, né? O RB, bora lá. O RB da estrutura original vai ser o RB da estrutura é 0. Nesse caso aqui, na nossa estrutura é 0. Vai ser o somatório, né? 40 mais 18, 75, deu quanto? 58, 75, né? Então vai ficar 58, 75. Nesse caso aqui, a resultante aqui ficou para baixo, tá vendo? Então, o RB da estrutura é 1. Ficou para baixo. Então vai ficar menos 0,042 vezes aí. Beleza? Vezes ΔI. Quanto é que deu ΔI? Deu 7,705 aí. Então, no caso, se você tivesse uma estrutura hiperestática, né, que eu teria duas deslocabilidades, aí ia ficar E0 mais E1 vezes ΔI mais E2 vezes ΔI. Então, eu ia pegar o RA da estrutura E0 mais o RA da estrutura E1 vezes ΔI mais o RA da estrutura E2 vezes ΔI. Entendeu? Então, por exemplo, se tivesse aqui assim, ó. Então, primeiro, eu ia calcular aqui, né? Eu ia dividir aqui a estrutura, ia calcular aqui o momento de cada uma, né? Depois ia colocar aqui a estrutura rotacionada aqui, essa chapa. Aqui ia ficar normal. Aí aqui eu ia achar o ΔI, né? Depois aqui ia ficar normal. Aqui eu ia rotacionar essa chapa. E ia calcular o ΔI. Entendeu? Então você vai rotacionar a chapa e depois eu ia pegar. Aqui vai me dar uma reação, aqui outra, aqui outra. Então eu ia somar esse RA aqui mais esse RA vezes ΔI mais esse RA vezes ΔI. Então quando você tem, né, uma estrutura que tem várias, aí nesse caso ia ser ΔI 0 mais ΔI 1
vezes delta 1 mais delta 1, 2 vezes delta 2. Delta 2, 0 mais delta 2, 1 vezes delta 1 mais delta 2, 2 vezes delta 2. Então aqui eu tenho um sistema aqui, entendeu? Para achar o delta 1 e o delta 2. Depois que eu resolvo esse sistema, aí eu coloco aqui para calcular as reações. Então, o método dos deslocamentos, ele é o inverso do método das forças, né? No método das forças, primeiro eu achava o momento, para depois achar o deslocamento. Aqui primeiro eu acho o deslocamento, depois eu acho a deslocabilidade, para depois achar os esforços. Beleza? Então, por isso que a gente fala que o método dos deslocamentos é o inverso do método das forças. Aí, nesse caso, né, se eu tivesse 3 deslocabilidades, aí ia dar uma matriz 3x3, né? Nesse caso aqui, deu uma matriz 2x2. Entendeu? Aí, a matriz ia aumentando de acordo com o grau de hiperestaticidade da sua estrutura. Aí, nesse caso, você teria que usar aqueles métodos lá, né? De álgebra linear, para calcular esse sistema aqui, né? Beleza? Vou ver se depois da prova a gente consegue fazer. Não, primeiro eu tenho que fazer o pórtico, né? Depois do pórtico eu vou fazer uma que vai dar uma matriz 4x4. Pra gente ver como é que sai pelo sistema lá de álgebra linear, beleza? Então bora lá. Calculando aqui, ó. Vai ficar 58,75 menos 0,042 vezes 7,705. Vai dar 58,43, né? E depois, pessoal, que a gente terminar esse método, a gente vai partir para linha de influência. Que aí, nesse caso, na linha de influência que é o legal. Na linha de influência, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter uma carga concentrada aqui, tá? E essa carga concentrada, eu vou fazer ela andar na minha estrutura. Então, a gente vai pegar, enquanto a carga está caminhando aqui, ó, a gente vai pegar qual é a cortante e o momento que essa carga vai gerar até chegar no final da estrutura. Que é o que vocês vão trabalhar na hora que chegar lá na matéria de pontes, entendeu? Que na ponte o carro vai estar aqui, ó. E o carro vai passar aqui na sua ponte. Então ele vai gerar esforços na sua ponte até chegar no final. Então você vai ter uma variação dos esforços. Você vai ver o diagrama de cortante mudando de valor ao passo que o carro chega até o final da sua estrutura, entendeu? Que a gente vai ver na segunda unidade. O processo de cross dá para colocar no F2. Na verdade, o F2 ele é programado, né, a partir do método de deslocamentos. Não é o processo de cross, mas o processo de cross dá para fazer também, tá? Só não dá para fazer o método das forças. Por quê? O método das forças, eu preciso selecionar uma situação que vai me dar uma estrutura hiperestática. Então, posso ter várias. Posso colocar rótula, posso tirar vínculo, né? Mas dá para fazer o processo de cross também computacionalmente, que a gente chama, né? RC vai ficar, aqui deu 58,43. O RC vai ficar quanto? Vou pegar o RC da estrutura, é 0, deu 11,25 positivo, que está para cima. Menos a... Não, desculpa. O menos eu vou ver agora, né? Vou pegar o RC da estrutura, é 1. Nesse caso, o RC deu para baixo, tá vendo? 0,333 aí. Se deu para baixo, é negativo.
Ah, tá. No F-Tool dá para fazer também a questão da carga móvel, tá? Você clica aqui, ó, Load Train. Então a gente vai aprender a configurar aqui, ó. Vou colocar o tamanho aqui e tal da carga, as cargas concentradas na posição, depois eu vou fazer ela andar na minha estrutura, tá? Que a gente vai ter as várias cortantes e vários momentos à medida que o carro for passando, né? Mas eu vou ensinar isso aí para vocês também. Beleza? Que na hora que chegar lá em pontes, né? Você já sabe. E aqui vai ficar nosso RC 11.25 menos 0.363 7.705, né? 8.68. Na verdade aqui eu vou colocar 3 casas, tá? 8.684. Ok, pessoal? Que na hora que a gente for fazer o diagrama, para não dar diferença, então aqui vai ficar 40 mais 0.375 vezes 7.705. 42.889. 42.889. E aqui vai ficar 58.75 menos 0.042 vezes aí. Vezes 7.705. 58.426. Tudo que você puder fazer um algoritmozinho, você faz, tá? Porque, por exemplo, chegar em concreto, né? Aquelas contas lá que a gente viu em concreto, dá para fazer no Excel, né? Tranquilo. Mas se você fizer um algoritmozinho, fica melhor, né? Então, por exemplo, esse processo de cross aqui não dá para fazer no Excel. Quer dizer, até dá, né? Mas no algoritmo acho que fica mais fácil. Beleza? Então, bora lá. Beleza, já peguei RA, RBRC. Deu 8.684. Aqui eu vou mudar aqui. 889. E aqui eu vou mudar aqui. Vai ser 426. Falta calcular quem? O HA. Como o HA eu não tenho carga horizontal, eu posso botar zero direto aqui, né? Falta calcular um MA. O MA é o momento que está no engaste aqui, né? Então, bora lá. O MA aqui é quanto? É o momento da estrutura zero no apoio A, né? Quanto é que deu o momento da estrutura zero no apoio A? Deu 26.666, né? Positivo, né? Então você vai botar aqui 26.666, beleza? Vamos pegar agora o momento da estrutura no apoio A, né? Da estrutura E1. Deu conta aqui. Deu 0.5 aí. Beleza? 0.5 aí. Como deu positivo, vou botar positivo lá, né? Vezes delta 1. Quem é o delta 1? Beleza? O E eu posso cortar. Faltou o I aqui. O E eu posso cortar. Então o momento lá de A. Opa. 30.518. Beleza? Quilonewton vezes metro, né? Então nesse caso aqui, ó. Deixa eu só puxar esse aqui para baixo. Trinta ponto cinco oito.
quilonewton vezes metro, né? Então, como eu não sou besta nem nada, deixa eu copiar isso aqui para baixo para a gente fazer nossos diagramas. Aí quando você estiver estressada, né? Para melhorar do estresse, você pega uma questão do processo de cross e vai começando a equilibrar os apoios lá, né? É bom para quando o cara tá estressado. Então vamos fazer aqui os diagramas, né? Beleza? Pra gente finalizar aqui. Então vamos lá. Segunda unidade, né? Eu vou focar na linha de influência. Eu vou dar um exemplo de pórtico, né? Hiperestático, que a gente vai calcular pelo médio de deslocamentos, tá? Depois vai ser só linha de influência. Diagrama de esforço normal é zero, porque eu não tenho esforço horizontal, né? Diagrama de esforço cortante. Então bora lá. Todo mundo lembra cortante? Pera. Pela esquerda, para cima é positivo, para baixo é negativo. Pela direita, para baixo é positivo, para cima é negativo. Então bora lá. No ponto A eu encontro RA, tá para cima. Então vou sair do zero e vou para o mais 42,889. Depois eu encontro quem? A carga distribuída. Ela está distribuída em 4 metros. Então 20 vezes 4, que é a resultante, vai dar 80. Então 42,889 menos 80, porque a carga distribuída está para baixo, vai dar menos 37,111. Então nesse ponto aqui, ó, a minha cortante vai ser menos 37,111. Mais 58,426, que é o RB, tá para cima, né? Vai dar 21,315. Depois eu vou ter a carga de 10 kN ali. 10 vezes 3, 30. Menos 30. Vai dar menos 8,685. Deu certinho ali. Ficou muito... Menos 8,685. Menos 8,685 com 8,684 zerou, né? Que é a questão de aproximação, tá? Então fizemos nosso diagrama de cortante. Vamos fazer o nosso diagrama de momentos, né? Pra gente finalizar aqui. Depois verificar no F2, só pra gente conferir, né, se tá certo. Imagina aí, pessoal, antigamente que não tinha computador. Então o projeto estrutural do cara, o cara tinha que fazer isso aqui tudo na mão, né? Não tinha computador na época, né? Então ele utilizava o processo de cross, médio das forças, médio de deslocamentos, fazia na mão, achava os esforços, depois partia para calcular a armadura. Imagina aí como era. Aqui é mais e menos. E aqui é menos e mais. Nesse caso aqui, eu vou calcular logo a semelhança dos triângulos, né? Então eu sei que a cortante passa no zero aqui, ó. Então eu sei que o meu momento positivo vai ser alto aqui, né? Então vamos calcular aqui logo a semelhança.
Então, primeiro eu vou ter esse triângulozão aqui. Então, esse triângulozão está para esse triângulozinho 42,889. Aqui é x. Aqui vai ser quanto? 4 metros. Está para 42,889 mais 37. Vai dar 80. Então, nesse caso aqui, meu x vai ficar 4 vezes 42,889, 2,14 metros, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu calculei. É 2,144. Então, essa distância aqui, ó, vai ser... Deixa eu botar aqui. Já estou aqui, vou calcular a outra distância. Se aqui é 4 metros... Dá 1,856. Beleza? Então, vou calcular logo a semelhança do outro triângulo, para a gente depois calcular só os momentos, né? Então, meu outro triângulo vai ficar esse aqui, né? Então, vai ficar o triângulozão. Que é x. Que é 3, né? 3 metros. Aqui em cima. Então, aqui vai ficar 21,315. E aqui vai ficar 21,315 mais 8,685 para 30. Então, bora lá. X é igual 3 vezes 21,315 vai dar 2,13. 2,131. Então, se essa distância aqui é 2,131, essa outra distância vai ser 0,869. Então, bora lá, né? Que agora tá tranquilo. Deixa eu tirar isso daqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Aqui é o seguinte, como eu tenho um momento concentrado aqui, ó, que é o MA, então já vou começar dele aqui, né? Meu momento pela esquerda, horário é positivo, anti-horário é negativo. Pela direita, anti-horário é positivo, horário é negativo, beleza? Então, meu MA está anti-horário. Eu estou analisando da esquerda para a direita. Então, anti-horário pela esquerda é negativo. Então, vai ficar do zero, ele vai para o menos 30,518. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Vou calcular essa área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo, a base é 2,144 vezes 42,889 por 2. Então, aqui vai ficar
45,977. Então, nesse caso aqui, 45,977, positivo, né? Como eu tinha um momento anterior de menos 30, né? Então vai ficar menos 30, 518, mais 45,977. (15,459). Como deu positivo, vamos vir aqui para baixo, né? 15,459. Então, como aqui é uma reta, aqui vai ser uma parábola. Na verdade, não vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Beleza? Vamos calcular o outro triângulo aqui agora. Esse aqui. Então, a área, base vezes a altura por 2. A base agora é 1,856 vezes menos 37,111 por 2, né? Então, nesse caso aqui vai ser 1,856 vezes, parêntese, menos 37,111, fecha parêntese, divide por 2 vai dar menos 34,439. Como eu tinha um momento anterior, deu quanto? Mais 15,459 menos 34,439, né? 15,459 menos 34,439. Vai dar menos 18,98. Então, esse momento negativo aqui, ó, que vai estar aqui em cima do apoio, né? Menos 18,98. R$ 21,315, calculando a área do outro triângulo ali. R$ 2,131 vezes 21,315 vai dar 2,131 vezes 21,315. 22,711. Então, eu vou ter menos 18,98, né? Mais 22,711. Que vai dar 3,73. 3,73, né? Positivo. Então aqui vai ficar bem... Passando aqui bem pequenininho aqui, né? E aqui embaixo vai ser o próximo triângulo. Nesse caso aqui tem que zerar. Por quê? Porque o apoio C é um apoio de segundo grau, tá? Então, obviamente, aqui tem que ser zero. Beleza? Então, a base vai ficar
0,869. A altura do triângulo, menos 8,685. Três ponto sete sete. Aqui a casa decimal não zerou, mas eu vou considerar que zerou, tá? Se a gente tivesse pegar todas as casas decimais, ia zerar. Então, nesse caso, eu vou sair daqui. Passar. Pera aí. Vou sair daqui. Aqui. Beleza? Então vamos conferir lá no F2 para ver se deu certo. Vou jogar essa estrutura aqui, né? Então 4 e 3. Então vou criar aqui uma estrutura nova. Clica no teclado. Vou colocar aqui de 0 a 4. Um X, né? E de 4 a 7. Vou colocar aqui o engaste aqui. Vou girar ele para ficar em pezinho, né? Colocar apoio de segundo grau aqui. E aqui também. Colocar a nossa carga. 20. E 10. E o que mais? E colocar aqui o material concreto, colocar a seção retangular. O que mais aqui? Deixa eu verificar aqui se está certo aqui. Pronto. Agora eu vou pedir aqui para exemplo, método deslocamentos. Vou pedir as minhas reações, né? Então, ó, o meu momento deu 30,5. E o quarto, 42,889. Que ele aproximou para 42,9, né? Se você quiser botar duas casas, né? Você pega aqui e bota 3 logo. Pronto. 30,521, 42,891. Aqui deu 58,429, 58,426. E aqui deu 8,68, 8,68. Então eu vou colocar duas casas aqui, né? Pra ficar legal. Pronto. E a cortante, 42,89. Deixa eu tirar essas ações. 37,11. Pronto. Depois 21,31. 21,32. E aqui embaixo é 8,68. Então tá batendo. Aqui é a deformada. Momento 30,52. Menos 30,52. 15,46. Aqui deu 15,47. Ele aproximou aqui. 18,96. E 3,73. 3,77. Questão de casa decimal, né? O último valor deu um pouco diferente. Se a gente tivesse pego todas as casas decimais da calculadora, ia dar exato, beleza? Então o diagrama de momentos ficou assim, ó. Então finalizamos aqui por hoje, né?
Tranquilidade? Ficou alguma dúvida? Então esse método aqui eu acho mais fácil. Você tem que ver a deslocabilidade, depois aplicar a restrição da rotação, né? Na deslocabilidade, depois girar a chapa e calcular os deslocamentos. Beleza? Então semana que vem a gente faz uma revisão. Depois eu vou dar um exemplo de pórtico. E depois a gente entra na linha de influência, tá? Pórtico hiperestático. Né? Beleza. Ô, Emílio, posta essa nota de aula pra gente? Beleza, vou postar lá. Aqui, ó, eu coloquei um link aqui, tá? Abaixo de atividade processual, eu coloquei aqui repositório de aulas. Para ficar mais fácil de acessar aquele repositório que eu mostrei para vocês lá na segunda-feira. Aí eu vou botar aqui o conteúdo, né? A tabela já postei. Semana 9. Falta eu postar aqui só a gravação dessa aula e essa nota de aula aqui agora, né? E o capítulo que está utilizando é o capítulo 10, Métodos e Deslocamentos, do livro Análise de Estruturas, que está lá na minha biblioteca. Beleza? Capítulo 10. Que é esse livro azulzinho aqui, ó. Esse aqui. Cadê? Não apareceu. Deixa eu abrir. A internet fica lenta. Então, eu postei lá o capítulo do livro também lá na pasta pós-aula, beleza? Então, se alguém quiser dar uma lida no livro para aprofundar mais o conhecimento, eu deixei lá. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana aí para todo mundo, né? Bom resto de semana e até segunda-feira. Valeu.